Olá, meus amigos, que a graça de Deus seja com todos vocês. Que bom estarmos de volta com o nosso Fazendo a Obra de Deus com Excelência. Quem me conhece sabe, sou o pastor José Maria e um dos requisitos, uma das minhas mensagens principais ou uma das nossas grandes lutas é poder fazermos juntos a obra de Deus com excelência. Nos últimos meses nós tivemos que parar um pouquinho, Estamos saindo de um mês de transição, Ou seja, praticamente do mês de abril para cá, passamos por uma transição e agora, sim, estamos já dando início a novos projetos maravilhosos, projetos que certamente trarão bênção para todas as pessoas. Como Paulo, o próprio apóstolo, diz que ele se sentia feliz pelo chamado que ele tinha de Deus. Deixa eu pegar aqui um versículo que o apóstolo Paulo comenta, falando com Timóteo. Ele fala com Timóteo no capítulo de número 1 Timóteo, capítulo 1, no verso de número 12, o apóstolo Paulo diz assim: dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente e na incredulidade. O apóstolo Paulo aqui, ele fala sobre quem ele foi, a maneira como ele viveu naquele tempo, realizando aquelas perseguições contra a igreja. E ele disse, que fez na incredulidade. Mas o que me chamou a atenção foi o fato de ele dizer aqui para nós que Deus o colocou no ministério. Então isso é muito importante, saber que Deus nos colocou no ministério. E uma das coisas mais importantes para mim, que eu considero, é estar no ministério, estar no altar, fazendo a obra de Deus. Não importa onde, não importa o lugar. Já passamos por vários lugares, já andamos em diversas partes desse nosso país e até fora, e sempre trazendo conosco o quê? A coisa mais importante é você estar no ministério, estar no altar, realizando a obra de Deus. E eu sou muito feliz, sou muito grato, porque Deus até aqui tem nos sustentado. Uma nova fase estamos entrando agora, breve nós teremos novidades maravilhosas, novidades das quais ainda não vou divulgar aqui, mas assim que estiver tudo já no momento certo, certamente teremos o maior prazer de divulgar as novidades e as coisas que Deus tem feito. Mas de antemão eu digo que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu quero começar com vocês uma série de estudo. Eu acredito que pelo menos nós ficaremos aqui umas 2 ou 3 semanas estudando sobre a chamada de Saul. O chamado de Saul. Quando Deus escolheu, o povo pediu, e Deus então apontou Saul para ser o rei, primeiro rei de Israel. E aí nós vamos entender algumas qualidades que esse primeiro rei de Israel teve. Depois nós vamos entrar na parte da decadência de Saul e veremos quais foram os defeitos que o levou a perder a coroa. Essa mensagem serve para todas as pessoas, tanto para pastores, obreiros, para membros da igreja, para todos nós. Poderíamos até aplicar essa mensagem no mundo físico, no dia a dia, por exemplo. Às vezes as pessoas que nem frequentam a igreja com certeza terão um entendimento sobre alguns aspectos dessa mensagem, que será endereçada não somente aos pastores, aos obreiros, aos evangelistas, aos membros de igreja, mas também de forma simples, para que todos possam entender esta mensagem. No livro de 1 Samuel, capítulo 10, capítulo 9 e capítulo 10, vai nos falar um pouco da qualidade do homem que Deus
colocou como o primeiro rei de Israel. Na verdade, Deus mandou que Samuel ungisse Saul, porque o povo, as pessoas pediram que queria ter um rei. Disseram, nós queremos ter um rei como as outras pessoas têm um rei, nós também queremos ter um rei. E Deus então mandou que Samuel fosse ungir Saul. Mas interessante que num momento, Saul estava à procura da jumenta de seu pai que havia desaparecido. E de repente, ele vai um caminho um pouco mais distante e não encontra as jumentas. Então ele diz, o seu moço, o seu auxiliar disse, poxa, que tal a gente procurar o homem de Deus para ele mostrar para nós, quem sabe numa visão, ele era um profeta, mostrar onde estão esses animais. Eles então foram andando e encontraram Samuel. E quando encontraram Samuel, Samuel disse, eu gostaria, Saul, que você ficasse conosco essa noite, porque tem uma mensagem, você veio aqui não por causa dos animais que você está procurando, mas Deus trouxe você aqui. E aí nós temos uma celebração, você vai participar dessa celebração. E Samuel disse, não precisa preocupar com os jumentos, porque o seu pai já encontrou. Bem, resultado, sai dali o Saul, ungido para ser o primeiro rei de Israel. Eu estou resumindo, sugiro uma leitura que você faça no capítulo 9 de 1 Samuel, capítulo 9 e no capítulo 10. No finalzinho do capítulo 9, nós vamos encontrar, e no capítulo 10 mais precisamente, nós vamos encontrar 3 qualidades que fez com que Saul fosse escolhido, assim dizer, para ser o primeiro rei de Israel. Acredito que aquele momento foi de alegria para todo o povo, mas Saul teve pelo menos aqui, posso citar 3 qualidades. Ele tinha outras, mas eu quero falar apenas de 3 qualidades, que é fundamental para entendermos. A primeira qualidade era boa aparência, tá? Ele tinha humildade e ele também tinha domínio próprio. Então, essas 3 qualidades foi importante na vida de Saul. Boa aparência, humildade e domínio próprio. Na boa aparência, eu não quero falar de boa aparência física. A boa aparência aqui é saber se relacionar com as pessoas. Você sabe que muitas pessoas hoje em dia, elas não conseguem se relacionar, porque elas querem sempre colocar do jeito delas, sempre tem que prevalecer a visão dela, a opinião dela, e ela não aceita o que os outros pensam. É até difícil, porque nós vivemos numa sociedade e é parte da nossa sociedade que estamos inseridos, que as pessoas têm opiniões diferentes, divergentes da nossa. E nós temos que, muitas vezes, mesmo discordar da pessoa, entretanto, nós amamos a pessoa, nós respeitamos a pessoa. Podemos não concordar na opinião, mas o amor fraternal está inserido em nossos corações. Quando eu falo de boa aparência, que era uma das virtudes de Saul, eu falo dessa habilidade de você entrar bem em qualquer lugar, de você lidar com parentes difíceis, porque temos parentes difíceis, parentes que não são fáceis de lidar. E aí nós precisamos de uma boa aparência. Sabe quando você vai na casa de um parente seu e de repente aquela pessoa é muito exigente, ou às vezes é nervosa, ou muitas vezes é egoísta, é arrogante, e você tem que chegar e você tem que agir de uma forma, manter as aparências. É um ditado popular de forma negativa. Fulano está fazendo isso, mantendo as aparências. Bom, eu não estou dizendo de manter a aparência, estou dizendo de manter a boa aparência. A boa aparência tem a ver com o sentimento que você tem de se precaver, de cuidar para que os relacionamentos, para que a sua convivência com as pessoas não seja afetada por meio de palavras, por meio de atitudes, por meio de coisas que você faz, às vezes até sem perceber. Esta foi a primeira qualidade de Saul. Depois ele era humilde. Na humildade, eu entendo como ele não queria ser visto. Diz o texto no capítulo 10, 22, que ele até se escondeu no meio da bagagem, porque ele não queria ser visto, sabe? Também isso é importante, humildade, querer mais servir do que ser servido, não querer ser visto, aparecer só o que você acha, o que você pensa. O Saul aqui, ele não queria ser visto, diz o texto que ele se escondeu no meio da bagagem.
E na semana que vem, nós vamos falar sobre o domínio próprio, porque o Saul teve domínio próprio. Quando as pessoas o provocaram, ele teve domínio próprio. E aí eu quero falar um pouco sobre isso com você. Falei de duas qualidades: boa aparência, que é a habilidade de poder conviver com todos, não mantendo as aparências. Estou falando de boa aparência, que é uma responsabilidade que você assume de não ser o que as pessoas querem que você seja. Até esses dias mostraram um teatrozinho em que alguém chegou e acabou sugando a energia daquele que estava energizado. Há pessoas assim, que quando elas chegam num ambiente, elas têm uma habilidade de transformar o ambiente num ambiente carregado. E aí nós precisamos, mesmo no meio, convivendo com pessoas assim, nós vamos precisar manter a boa aparência, que é a qualidade de lutar para o bem de todos. Bem, na próxima semana, não perca o nosso Fazendo a Obra com Excelência, que eu vou falar um pouco mais sobre as virtudes de Saul. E aí, na sequência, nós vamos falar sobre o que fez Saul perder a coroa. Que você fique conosco, que você cresça, que você seja abençoado em nome de Jesus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.